Nessa aula, então, eu quero falar sobre flashcards. Se você não separou seu caderninho, recomendo você separar, porque talvez você vai anotar muita coisa. Essa é uma aula que vem de toda a minha experiência, de todos os meus estudos em relação ao aprendizado de idiomas e tudo que eu aprendi nessa jornada ao longo de muitos anos, na verdade. Quando eu comecei a ter contato com flashcards, foi ali quando eu realmente estudei inglês de verdade, né? Porque eu fiz várias vezes, falhando várias vezes. Foi ali quando eu estava ali no B1, quando eu soube que existe esse negócio de flashcards, mas até eu começar a fazer flashcards que funcionam, olha, penei, demorou, demorou bastante. E é essa experiência que eu gostaria de passar para vocês aqui, porque na aula passada a gente falou sobre a curva de esquecimento, como a gente precisa vencer a curva de esquecimento para a gente conseguir ser fluente. Porque se você estuda, esquece, estuda, esquece, estuda, esquece, é uma soma de zeros. Não vai para frente. A gente não evolui dessa forma. E os flashcards, se você lembra da aula passada, recomendo. Os flashcards é uma excelente forma da gente driblar a nossa curva de esquecimento. Porém, não é qualquer flashcard. E é essa lição dura que eu aprendi na minha pele, que eu tenho cicatrizes das besteiras que eu já fiz em relação aos flashcards. Não é porque é flashcard que ele necessariamente vai funcionar. E se você lembra da primeira aula do Rumo à Fluência, eu falei que toda estratégia funciona, toda estratégia, inclusive a estratégia mais esdrúxula, por exemplo, você traduzir o dicionário ou você copiar à mão o dicionário inglês-português. Vai funcionar. Agora, qual que é a diferença entre as estratégias? É o esforço envolvido e o resultado que você vai atingir. Dependendo da estratégia, você vai precisar ter muito, 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 muito esforço. Parece assim que você está pagando os seus pecados ali por muito tempo para você começar a ver o resultado assim, michuruca. Mas se você ficar ali por muito tempo, assim, muito tempo fazendo muito, uma hora vai. Porque você persistiu tanto que uma hora vai. E essa questão da estratégia. Você não tem esse tempo, você também não tem essa paciência, você não tem essa dedicação. Imagine ficar 5 anos, 10 anos estudando inglês e não ver evolução. Pô, tem gente que desiste por 1% disso. É por isso que estratégia é tão importante, método é tão importante, e o poder dessas aulas que vocês estão tendo aqui, que é vocês refinarem as coisas que vocês estão fazendo para começar a ver resultado de fato. Vocês não precisam de 10 anos para ser fluentes, não precisam de 5 anos também para ser fluente, não precisa, não precisa. Não é. E se a sua história foi, eu precisei de 5 anos para ser fluente do inglês, ser fluente em outro idioma, porque a estratégia que você estava utilizando, ela exigia esse tempo. Toda estratégia funciona. Daí a gente escolhe o esforço que a gente quer empregar, ou não. E os flashcards, então, eles são imprescindíveis. Se você não souber flashcard, você não vai ser fluente. Óbvio que não. Um monte de gente aprende outros idiomas sem flashcards. Mas é algo que eu recomendo? Obviamente não, né? Eu sou a rainha dos flashcards. Tem uma pessoa que me chamou me deu um apelido dos flashcards, maga dos flashcards. Eu preciso lembrar o que ela me chamou. Alguma coisa assim. Eu vou ser a ninja dos flashcards. Ela me chama assim. Eu quero ser igual você, a ninja dos flashcards. Então, essa aula, a gente vai começar a trilhar esse caminho para você também ser um ninja, uma ninja dos flashcards, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a tela. Vamos me achar aqui. Eu tô gravando já, né? Tô. Imagine, né? Eu falo meia hora e descubro que não comecei a gravar. Beleza. Vou me ajeitar aqui. Vocês estão vendo, né? Flashcards e a minha tela, tudo bonitinho. E vocês não estão vendo um ao outro, só para ter certeza que dessa vez eu fiz a configuração certa. Então tá bom. Quem estava ao vivo nas outras aulas sabe que eu estava me embananando aqui no, no Zoom e nas configurações aqui. Então, beleza. Flashcards após 8.000 flashcards criados. Esses 8.000, eles são... É um número que eu acho que eu tô ainda subestimando, porque eu considerei só os flashcards que hoje eu tenho em mãos, e muitos flashcards eu já perdi. Eu precisei explorar alguns aplicativos, e eu vou até falar sobre isso, e eu não fazia a transferência dos flashcards entre um aplicativo e outro. Eu achava que esses flashcards aqui não funcionam, tá uma porcaria, eu largava eles para lá. Então, na verdade, eu acho que esse número é maior, não muito maior, mas
esse 8.000 é pensando para baixo. E dentre esses 8.000, eu tenho em mãos quase 2.000 flashcards de alemão que eu joguei fora, eu não uso esse deck, eu realmente não faço nada com ele porque ele é completamente inútil. Ele foi muito difícil de fazer. Ali eu vejo o meu sangue, o meu suor, porque foi muito, muito complicado. Eu não sabia o que estava fazendo, então eu fazia um esforço descomunal para criar esses flashcards. Eu saía exausta, cansada, e daí eu não tinha mais espaço mental para conseguir fazer as outras coisas, estudar gramática, fazer exercício, fazer práticas de fala. Eu já não tinha mais saco para isso, não tinha energia mais. Por isso que eu precisei ir atrás para ver como que fazia flashcards melhores. Então, esses 2.000 tá no lixo, eu não uso, tá até, eu não joguei fora porque, como eu ensino isso, é algo útil de se ter ali guardadinho para mostrar para vocês, mas eu realmente não uso ele. E os outros 6.000 flashcards são os que eu tenho hoje em mãos na ativa. Eles estão ali dentro do meu sistema de estudo e 6.000 flashcards do inglês. Dentro deles, né, tem inglês, tem alemão, tem italiano, e eu estou começando a colocar ali um japonês, mas eu ainda não estou aprendendo palavras novas no japonês. Eu estou fazendo o vocabulário. Que vocabulário? O alfabeto, que o japonês tem 3 alfabetos, e daí você precisa aprender os alfabetos, enfim. História para outras aulas, outras aventuras que eu estou me colocando. E esse sintoma, inclusive, falaram aqui no chat, né, que você se sente assim, de que você faz os flashcards e eles estão, você sai exausta, parece que você correu uma maratona. Isso é um grave sintoma de que as suas técnicas não estão corretas, não estão alinhadas, não estão, tá? Esse é um claro sintoma. Se você está se sentindo assim, você tem muita coisa para melhorar nos seus flashcards. Tem jeito, ó, confia em mim, olha aqui, olha aqui. Confia em mim. Tem jeito para você conseguir gostar dos flashcards, você começar a ver resultado rápido com os flashcards. Por quê? O que a gente está falando de flashcard aqui? Principalmente para vocabulário. Por quê? Vocabulário a gente precisa memorizar para ser fluente no mínimo 5.000 palavras. 5.000 para ser fluente, que é onde as pessoas normalmente querem chegar. 5.000 palavras é aonde a gente mais precisa da nossa memorização. Não é tanto gramática, não é tanto práticas de escuta, conversação, não é isso. O problema é o vocabulário, é ele que vai desafiar nossa habilidade de memorização. Então, quando eu estou falando dessa aula aqui, é principalmente para vocabulário. Eu uso também flashcards para outras coisas. Lá no CAIS, a gente usa para gramática, para pronúncia, para fala também. Mas eu não vou ensinar isso aqui, hoje a gente vai focar no mais importante, que é o vocabulário. Por quê? Se você não resolve o vocabulário, você tem um gargalo enorme no seu idioma. Muito grande. Você pode ter gramática, você pode ficar ouvindo ali, você pode comprar um monte de livro, mas se você não tem vocabulário, você vai sentir que você não tem nada, que você está ali estudando o A2 do alemão e você está se sentindo como se estivesse no A0. Você está no intermediário e parece que você enganou as pessoas, porque você não se sente no intermediário, você se sente como iniciante, parece que você acabou de começar o idioma, porque o gargalo do vocabulário é muito dolorido, muito. Ele não tem como você fingir que, não tem como. Você precisa resolver o vocabulário. E não à toa é a primeira coisa que a gente trabalha quando você entra dentro do CAIS, que é o meu curso. Porque resolvendo o vocabulário, você tira um problemão da sua vida. E confie em mim, você pode gostar desse processo, você pode ver resultado rápido, inclusive gostar de estudar flashcards, de revisá-los e ver a sua evolução ao longo do tempo, tá? Confie em mim. Eu amo flashcards. Então, eu também aprendi a gostar, porque quando você vê que algo que você faz traz muito resultado, não tem como você não gostar de um negócio desse. Não tem como. O problema é tentar gostar de algo que não funciona. E por que flashcards funcionam tão bem? Quem viu a aula passada da curva de esquecimento, lembra desse gráfico aqui, que é a nossa curva de esquecimento. Então, só para quem não estava na aula e também para colocar todo mundo no mesmo patamar, rapidinho, presta atenção. Então, esse gráfico aqui, ele vai mostrar
Aqui na horizontal, ele mostra tempo. Então, aqui no 0 é o tempo que você estudou aquele conteúdo. Minuto 0. Estudei o conteúdo hoje, nesse segundo, minuto 0. E daí, o que acontece com essa memória ao longo do tempo? Então, 10 minutos, 24 horas, uma semana, um mês. É isso que essa curva, nesse ponto aqui, está mostrando. E aqui é a porcentagem que você lembra daquilo que você estudou. Então, por exemplo, ó, 0 aqui. Nesse ponto... Eu acho que essa curva deveria estar mais para cima, né? Mas tudo bem, vamos ignorar o fato de que essa curva talvez... Eu não me atentei que talvez ela não esteja lá grande coisa. Vamos ignorar que talvez ela deveria começar aqui no 100%, mas tudo bem. Aqui, 100%. E daí essa curva, o que acontece? Ao longo do tempo, as suas memórias vão enfraquecendo e essa curva tende a um número bem baixinho. Não é a 0, mas é um número bem baixinho. Resta alguma coisa na memória. E o que acontece? Como que a gente vai vencer? Uma das formas de você vencer a curva de esquecimento é fazer repetição ao longo do tempo. Você precisa revisar. Tem que revisar. Estudar é revisar. Aprendizado é revisar. Então, você vai fazer o quê? Revisei uma vez. É essa curva vermelha aqui. Claro que, depois de revisar, você também vai esquecer. Por isso que a gente revisa várias vezes ao longo dos dias, das semanas e dos meses. E daí você pode me perguntar, Ju, qual que é o momento ideal? Qual que é o intervalo ideal entre as revisões? Eu reviso todo dia? Eu reviso a cada um dia sim, um dia não? A cada semana, a cada mês? Como é que eu faço essa separação? E aqueles conteúdos que eu estudei lá muito tempo atrás e o conteúdo que eu estudei ontem? Será que eu estudo tudo junto no mesmo dia? Como é que eu faço essa separação, essa conta? Você não faz essa conta. E esse é o porquê que eu defendo os flashcards. Você vai colocar dentro de um software e ele vai mostrar para você o que você vai estudar no dia. Ele vai ser o seu novo chefe. Você coloca as informações dentro do software e com base na sua resposta, no que você fala que é fácil ou difícil para lembrar, ele vai mostrar, então, ok, essas palavras aqui foram fáceis para ela, então ela não precisa revisar com tanta frequência assim. Agora, essas palavras aqui que foram muito difíceis, ela errou muitas vezes, ela vai precisar rever com muito mais frequência. Então, o próprio software vai fazer essa separação entre o que é fácil e o que é difícil e vai, todos os dias, separar para você o que você precisa estudar. Qual que é o principal problema das pessoas que estudam sozinhas ou quando você usa muito papel, muita coisa assim? Você que decide o momento que você vai abrir o caderno para revisar. E o que acontece? A gente quase não abre o caderno e quase não revisa, e quando vai revisar, ainda revisa do jeito errado. Lembra da aula passada que você só lê em voz alta? Não é revisão, não. Isso não é a forma correta de você estudar. Você precisa fazer outras coisas. E o flashcard é exatamente o jeito perfeito, agora a parte prática da aula da curva de esquecimento, tá? Entendido o gráfico? Isso aqui é como o seu cérebro funciona. É assim que você vai, ao longo do tempo, deixando... As suas memórias, elas vão perdendo força. E aquilo que é mais importante para você, que você vê com mais frequência, você vai ter uma retenção muito maior. E daí você vê, ó, no final de um mês, por exemplo, esse conteúdo aqui, que você nunca revisou, ele tá lá embaixo, quase esquecido. Você quase não... Parece que você nem estudou. Agora, esse azulzinho claro é o que você revisou. Então, veja a diferença entre a retenção. É isso que a gente quer. E agora? O que são flashcards, né? Eu comecei direto, nem expliquei o que são flashcards. Eu vou explicar primeiro o jeito mais rudimentar, o jeito inicial. O que é flashcard? Pensa num pedaço de papel, você escreve, por exemplo, mesa, em português, e você precisa lembrar table. Então, você coloca aqui em português o que você quer. Pode ser uma palavra, pode ser uma imagem também. Tem vários flashcards assim. Por exemplo, uma foto de uma mesa. E você fica, como é que é mesa em inglês? E daí você vira, mesa em inglês é table. Isso é um flashcard, tá? Em português, a gente poderia falar cartões. Tem uns outros nomes, mas eu não gosto. Eu uso flashcard, eu acho que todo mundo compreende mais ou menos o que isso quer dizer. Essa é a essência. Agora, você vai correr na próxima loja comprar um bloco pronto de flashcards para você preencher? Não vai. Não gasta seu dinheiro, não gasta seu tempo. O que você vai fazer? Você vai usar um aplicativo. Por quê? Se você
usa papel. O que vai acontecer com esses flashcards? Eles vão estar ali, um amontoadinho assim de papel, que você vai ter que decidir o que é fácil, o que é difícil, quando revisar cada um. Você vai fazer isso? Ah, não vai. Talvez você faça nos primeiros 100, 200, se você é uma pessoa muito esforçada, os primeiros 1000, as primeiras 1000 palavras que você aprender. Mas fluência é o quanto mesmo? No mínimo 5.000. E aí, pensa você numa pilha de papel, assim, nem dá para ver você mais de tanto papel que tem na tua frente, tentando separar as palavras que foram esquecidas, as palavras que são fáceis, as palavras que são difíceis, aquilo que você tem que revisar em um mês, aquilo que você tem que revisar em 2. Existem sistemas, existem, inclusive, métodos para você separar em caixinhas, enfim, tem alguns nomes dessas técnicas para flashcards físicos, porém, não me mata do coração, não é para usar papel. Se você tem papel hoje, você vai aposentar o papel. Porque olha esse gráfico, ó, olha o gráfico. Tá vendo essa coisa maravilhosa que é a repetição espaçada? Que é você melhorar a sua memorização ao longo do tempo? Se você coloca tudo em papelzinho e você não revisa do jeito certo, você tá jogando todo o seu esforço no lixo. É inútil, inútil. E você provavelmente não vai fazer o esforço da repetição espaçada no papel. Por isso que, se você não gosta de aplicativo, você arruma um jeito de gostar, você encontra outro aplicativo, dá um jeito para que você consiga usar a repetição espaçada. Porque daí você tira da sua cabeça a preocupação de quando revisar. A sua única preocupação é alimentar o aplicativo e revisar todos os dias. Porque daí todo dia ele vai falar, hoje você tem 10 palavras novas. E daí amanhã ele fala, amanhã você tem 20 palavras novas. Ah, hoje você acumulou palavra, né? Agora você tem 100 palavras para revisar. Depende do tamanho do seu deck. E daí você não se preocupa mais com isso e foca no aplicativo. Você só precisa alimentar e estudar. Eu tenho certeza que você não está fazendo repetição espaçada com papel. O tempo vai depender do flashcard em si. Ele tem um algoritmo que ele vai fazer esse cálculo para cada flashcard. Então, por exemplo, você está ali, você tem, sei lá, 10 flashcards para revisar. Mas, dentre esses 10 flashcards, 8 são fáceis e você lembra deles, mas 2, eles estão engatando muito. E o que o aplicativo vai fazer? Ele vai fazer com que esses 2 sejam revisados com muito mais frequência. E daí depende do software e depende também do tempo do flashcard. Se é um flashcard novo, é um flashcard antigo. Tem toda uma conta que, sinceramente, eu não acho que você precisa aprender, não. É só seguir o que ele faz lá. E daí a sua preocupação precisa ser estudar todo dia. É isso. E não é estudar 1 hora, 2 horas de flashcards, não. Quando você revisa todo dia, você precisa, dependendo de quantos idiomas você está aprendendo, do tamanho do seu deck, mas quanto mais prática você tem, mais fácil fica. Hoje é muito fácil para mim. E daí você também pode estudar os seus flashcards ao longo do dia. Você não precisa sentar e separar um momento para estudar os flashcards. Não, você está ali escovando o dente e você está revisando os flashcards. Você está se maquiando e você está revisando os flashcards. Você está comendo e revisando os flashcards. É assim que eu faço, eu coloco o estudo dentro do meu dia, tá? E qual aplicativo, então? Eu só recomendo 2. Flashcards Deluxe, que é esse bonitinho aqui, ou o Anki. O Flashcards Deluxe, ele é baseado no Anki, mas ele tem outras coisas que fazem com que a gente prefira o Flashcards Deluxe do que o Anki. Ah, Ju, eu já uso o Anki e gosto. Fica no Anki. Ju, eu já usei o Anki e odeio o Anki. Então muda para o Flashcards Deluxe. Talvez você daí vai ser convertido para os flashcards. Escolha um ou outro. Eu recomendo particularmente o Deluxe. Eu não gosto do Anki, mas não é porque o Anki é ruim. Na verdade, o Anki é excelente. É que eu, Juliana, não consegui usar o Anki. Eu tentei. Enfim, não deu certo para mim. Eu prefiro 1000 vezes. Eu sou defensora, eu posso virar embaixadora do Flashcards Deluxe, tá? Se você, então, orientações. Ju, eu não uso nada. Começa pelo Deluxe, que é o que eu ensino. Você pode, inclusive, eu não gostei do Deluxe, eu vou para o Anki. A conversão do Deluxe para o Anki é mais fácil do que o contrário. Por isso que eu recomendo você começar pelo Deluxe. E daí você vai ver que o Deluxe ele é pago, mas você paga uma vez só, eu acho que é R$18, R$20, e o aplicativo é seu para o resto da vida. Então, um pequeno investimento, mais barato do que um livro qualquer que você compra por aí.
O Anki para o Android é de graça, para a Apple não é, e eu não lembro quanto que é porque eu não paguei. Tá bom? Então, só esses dois. Você vai ver que existem uma tonelada de outros aplicativos para flashcards. Eu não recomendo nenhum deles e eu testei vários, porque existem coisas que a gente precisa fazer dentro dos flashcards que vários desses aplicativos não permitem. Eles são muito simples. E eu não sei também dessa questão do software deles. Eu confio nesses dois, porque a gente consegue ver claramente como que o software ali funciona, eles deixam as informações claras para a gente. E você pode, inclusive, modificar, se você prefere, alguma outra coisa, né? Você quer mais tempo, menos tempo, enfim, daí é coisa muito avançada, não mexa, não fica futricando nas configurações se você não sabe o que você está fazendo, tá? Não futrica, deixa ali. Você só vai futricar em coisas que não mexem na forma como ele faz as contas. Então, você vai fazer outras coisas, tá? Mas explore o aplicativo. Eu tenho um tutorial gratuito do Flashcards Deluxe, porque ele é um aplicativo perfeito, ele ensina tudo, tem um tutorial excelente, mas está em inglês. E como eu sei que a maioria está aprendendo inglês, então tá aqui, lá no meu Instagram, esse vídeo bonitinho com o tutorial. No Cais também tem o tutorial, obviamente. Então vamos lá. O que você vai fazer então com os flashcards? Entenderam? Ficou claro até aqui? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Sim? Claríssimo. Converti as pessoas que são a galera do papel, que vocês queriam me matar quando eu vi aquelas fotos. Tinha uma seguidora que ela tem até uma bolsinha com os flashcards. Olha ali a bolsinha. E você tá fazendo a repetição espaçada dessa bolsinha aí? Não, né? Pois é. Eu sei, não vai fazer. E isso que a tua bolsinha ainda tá pequenininha, porque pensa numa fluência do alemão. Você vai comprar uma bolsa de aquelas grandonas para começar a carregar os seus flashcards, imagine. Sendo que a gente pode ter aqui no celular, carregar em todo momento, e a gente está sempre com esse negocinho na nossa mão, não importa onde a gente vai. Então, é extremamente mais prático e também a questão do backup. Se meu celular quebrou, ele caiu dentro do vaso, eu não vou perder os meus flashcards, tá tudo na nuvem. E essa é outra questão. O papel, o cachorro pode comer o papel, tá bom? Vamos exorcizar o papel pelo menos para os flashcards, vocês podem escrever gramática, pode ter o caderno de vocês, inclusive eu tenho meu caderno, ó, esse caderno aqui, eu tenho ele é separadinho assim, eu uso ele para o inglês, alemão, italiano, japonês, mas os flashcards jamais, jamais, tá bom? E também não dá para levar em todo lugar, exatamente. Então, convencidos, né? A minha missão de convertê-los foi: agora vamos ver como é que faz esses flashcards, porque eu já expliquei para vocês que não é todo flashcard que funciona. Então, o que que funciona? O que que vocês precisam fazer? E agora, se vocês não estavam anotando, recomendo começar a anotar, tá? Vamos voltar aqui. Beleza. Então, os princípios que baseiam o estudo de flashcards. Primeiro, vamos falar da etapa da escolha dessas palavras, porque a gente está focando em vocabulário. Então, quais palavras você deveria aprender? Primeiro, palavras úteis. E daí, a utilidade depende do seu nível de idioma, do ponto que você está na sua vida. Como base, as palavras mais importantes do idioma, as palavras mais frequentes, as palavras que mais são utilizadas. E isso você encontra facilmente no Google, 2 segundos no Google você já encontra uma lista, listas e listas, infinitas listas de todos os jeitos possíveis das palavras mais importantes no idioma que você está aprendendo. Começa com elas, porque elas são usadas com mais frequência. Palavras úteis são palavras que você precisa. Às vezes, palavras da sua profissão, palavras do seu hobby, palavras de coisas, assuntos que você gosta de falar. Palavras acadêmicas, se você gosta de ler e falar sobre assuntos acadêmicos. Palavras técnicas, dependendo do ramo que você tá. Então, você vai ter que avaliar o que é palavra útil, tá? O seu cérebro precisa entender que aquela palavra é útil e importante de alguma forma. Não precisa ser, essa é uma palavra super importante para o meu trabalho. Não é só isso. A gente pode aprender xingamento. Na verdade, não só pode, como eu recomendo que vocês aprendam xingamento. Imagine que você está no exterior e alguém não vai com a tua cara, você encontra ali uma pessoa que tá virada no avesso, e a pessoa tá com os palavrões em cima de você, e você nem sabe do que tá sendo xingado, porque você não aprendeu os palavrões. Eu sou super defensora que você tem que aprender os palavrões. Então, a palavra útil, percebe que não é
só essa questão super formal. É útil na sua vida. Aprender palavrão é útil também para se defender, para, né, pôr uns limites. Pode acontecer, é sempre bom a gente treinar os palavrões. E também para você entender o que está acontecendo ao redor. Se a pessoa está te xingando até a última geração da tua vida, ou se ela está sendo de boa. A entonação ajuda aí, mas se você sabe a palavra, já fica bem melhor, né? Você não precisa ficar adivinhando, você vai lá com o fato na mão. Então, palavras úteis. E algo muito importante também é você evitar a interferência durante a criação dos flashcards. Então, eu recomendo que você crie flashcards todos os dias ou o mais frequente possível. E nesse momento que você sentou para escrever os seus flashcards, cuidado com a interferência. Um exemplo de interferência que acontece muito, por exemplo, você pega uma lista de internet e você tem uma lista alfabética. Então, tá ali as palavras mais importantes do inglês e ela tá em ordem alfabética e você tem a brilhante ideia de aprender em ordem alfabética. Não faça isso, não faça isso. Não aprenda em ordem alfabética. Por quê? Vai ter um monte de palavra muito parecida junta. E daí você vai ver ali aquela escrita parecida, o som meio parecido também, só uma coisa ou outra muda. E o que que o seu cérebro vai fazer com aquela informação? Vai pegar, nossa, tudo parecido, plup, e vai guardar no mesmo lugarzinho. E daí, quando você quiser lembrar dessa palavra, você não vai conseguir porque tem essa ali do lado e você está confundindo uma coisa na outra. Então, nunca aprenda em ordem alfabética e nunca aprenda palavras que são parecidas. De alguma forma, elas podem significar coisas completamente diferentes, mas às vezes o simples fato de ter sons muito parecidos, ela está escrito, às vezes muda uma sílaba ou outra, uma vogal ou outra ali, você sabe quando uma palavra é parecida ou não, vai causar interferência, e daí você vai precisar repetir esses flashcards muito, porque essa interferência está incomodando. Não faça isso, tá bom? Ordem aleatória e cuidado com a familiaridade entre essas palavras. Isso já vai resolver um monte de coisa. Tá? Segundo, vamos falar da escrita desses flashcards. Então, a gente já falou da parte inicial, que é quando você está coletando essas palavras para você aprender. E agora vamos falar da escrita, quando você senta para escrever. E, ó, nada de escrever com o dedo, com a mão, tá? A gente vai digitar ou no celular também. Tanto faz. Exatamente, ó, um exemplo de interferência em inglês. Where, were, e daí você tem uma outra palavra que começa com o, e você vai juntando aquilo, vai demorar muito e vai ser muito sofrido esses flashcards. E essa é uma questão interessante. Às vezes você até criou, meu aluno, né? Entrou no CAIS, aprendeu as técnicas, sabe o jeito certinho, bonitinho de criar os flashcards, vai lá e faz, mas ele esqueceu da questão da interferência e, às vezes, o flashcard, ele tá lindo, perfeito, mas ele não consegue estudar ou ele vai demorar muito porque ele não se atentou à interferência. A interferência, ela é um fenômeno real e a gente precisa tomar cuidado. Ela vai acontecer, é um fato que ela vai acontecer, mas você precisa tomar cuidado para diminuir o máximo que você puder. Porque senão você aumenta o tempo que você vai precisar, tá bom? Então, a primeira coisa sobre a escrita dos flashcards. Primeira regra é criar os próprios flashcards. Mas, Ju, não é óbvio que eu tenho que criar os meus próprios flashcards? Não. E se você colocar no Google o Anki, colocar assim, Anki flashcards em inglês, Anki flashcards mais importantes do inglês, palavras mais importantes do inglês. Se você jogar isso no Google, você vai encontrar flashcards prontos. E daí você pensa, nossa, olha essa lista aqui maravilhosa de 1000 palavras mais importantes do inglês, os flashcards estão prontos, é só começar a estudar, eu já simplifiquei, fui mais esperta que a Juliana. Não. Quem fez a lista sabe aquelas palavras, porque ele teve um esforço ativo de escolha, de memorização e tudo mais. Você, pobre mortal, não vai. Você vai penar, mas muito para aprender essa lista. Talvez até aprenda. Mas e o esforço? Lembra? Toda estratégia funciona, nem toda estratégia convém. Eu recomendo que você crie os seus próprios flashcards. É uma questão até óbvia. Você pensou, você decidiu, você pesquisou, você viu o que causa interferência e o que não causa, o que faz mais sentido para aprender ou não. Você separou entre não aprender muitas palavras difíceis no mesmo dia, essa é outra dica também. Você fez essa curadoria. Você sabe o que você precisa aprender no dia, não é outra pessoa, então você precisa decidir.
escreva os seus próprios flashcards. Não terceirize, não coloque em não terceirize de nenhuma forma. Essa é uma terceirização burra. Existem terceirizações boas. Essa é uma terceirização burra. Quando a gente coloca nos flashcards num aplicativo ao invés de um papel, essa é uma terceirização inteligente. A gente deixa para o aplicativo fazer a conta. Essa não. Segundo, como que você escreve, então, esses flashcards? Isso aqui é muito importante. Eu vi pelos flashcards de vocês. Frente do flashcard. Então, quando a gente está falando de frente, é a primeira coisa que você olha no seu flashcard. Então, é a parte da frente, né? Obviamente. Então, tem a frente e tem o verso. À frente, você tem que colocar a tradução em português ou no idioma que você fala muito bem. Às vezes, quando eu estou estudando alemão ou italiano, eu uso o inglês, e no italiano, às vezes, eu uso o alemão. Daí, essa escolha a gente pode falar em outro momento como que eu faço isso. Mas eu uso um idioma que eu já sei na frente, para eu lembrar do idioma que eu estou aprendendo. Ficou claro? Frente, português, verso, a palavra desejada, por exemplo, no italiano. Posso fazer diferente? Na aula de hoje, não. Existem situações em que sim, mas você provavelmente não está nessa situação. Faça primeiro o certo, depois você pode ganhar experiência e testar outras formas. Primeiro certo. Terceiro, use um contexto. O que é o contexto? Uma frase simples, para que você consiga fazer sentido na palavra. Porque pensa que a gente está aprendendo vocabulário. Palavras, elas não têm significado sozinhas. As palavras têm significado dentro de um contexto. Se a gente fala... deixa eu pensar no verbo agora. Se a gente fala... viajar. Um sentido mais óbvio é viajar de mudar de um lugar para o outro, né? Mas eu posso estar falando em viajar na maionese, pode ser uma expressão. Então, a gente não está falando de mudar de lugar, a gente mudou o contexto do verbo. Ou seja, o significado, ele quem dita o significado é o contexto daquela palavra. Por isso, aprenda com contexto, coloca uma frase ali. Onde essa frase, Ju? E esse é outro detalhe importante, na frente. Porque na frente você precisa ter o contexto para lembrar da palavra apropriada no idioma que você está aprendendo. Então, sim, na frente você vai ter, por exemplo, vamos pensar em inglês. Na frente você vai ter a palavrinha em português, mesa, e alguma frase com mesa. E essa frase, obviamente, em inglês. Não é em português, é em inglês. Tá? A gente já vai colocar um exemplo, calma, vai ficar fácil daqui a pouco. E frases curtas e simples. Você não vai você não vai escrever texto nos seus flashcards. Não é o momento para você começar a colocar em alemão, por exemplo, né? Você coloca 3 verbos no alemão, daí você faz assim com os verbos, e daí você coloca uma vírgula e vírgula e um zu. Não, frase curta e simples. Ali não é momento para você dificultar. Não é momento. Tem outros momentos que você vai fazer isso. Flashcard não é para isso. O objetivo do flashcard é colocar a informação necessária para que você consiga memorizar aquela palavra. É isso. Ok? Agora, durante o estudo, quando você está ali estudando, porque aqui a gente está falando de escrita dos flashcards, quando você separou um momento para sentar e escrever os flashcards bonitinho. Beleza, salvou a planilha, colocou no seu celular, no seu computador, o aplicativo que for. Agora eu quero estudar os meus flashcards. E aí? Esse é o momento que eu estou falando agora. Vou estudar os meus flashcards. Inclusive, está aqui o meu aplicativo em algum lugar. Nesse momento, primeira coisa, lembra que na frente está o português? Com uma frase em inglês? E você tem que lembrar da palavra em inglês que você gostaria de aprender? Você precisa se esforçar em lembrar dessa palavra. Às vezes vai doer, você vai ficar assim, torcendo, tentando, quase fumaça saindo da sua orelha. É isso que você precisa. Se esforçar, tá bom? Por isso é que a gente coloca dessa forma e não o contrário. Segundo, use repetição espaçada. Se você tá no aplicativo, já resolveu isso. Não tem nem o que dizer. Só manter as revisões conforme o aplicativo mostra.
Muito importante, quando você estiver estudando seus flashcards, vá na configuração e fale para que ele mostre os flashcards de forma aleatória, e não que seja, por exemplo, os flashcards mais novos, aí os flashcards mais antigos, não. Coloca em ordem aleatória. Por exemplo, ele sabe que você tem que estudar hoje 40 flashcards, ele coloca esses 40 em ordem aleatória. É bem importante o aleatório, para não ter interferência também. E uma recomendação minha, blocos pequenos de estudo, e daí você vai aumentando até você chegar no momento ideal. Você não vai aumentar para sempre. E, claro, você pode diminuir esse bloco de estudo ou aumentar conforme o seu cansaço. Às vezes você está muito de saco cheio, daí você pode fazer um bloco pequenininho, você revisa, a gente chama de rodada. Então, quantas rodadas, qual é o tamanho da rodada do flashcard? Então, essa rodada pode ter 2 flashcards, que é ridículo de fácil, ou ela pode ter 10, 20, 100 flashcards. Eu recomendo que você comece com uma rodada ali de 10, 15, 20 flashcards. Você faz uma rodada assim. E claro, você vai fazer quantas rodadas forem necessárias até você zerar os flashcards do dia. Então, inclusive, deixa eu mostrar isso. Esse aqui é o meu aplicativo. Eu vou abrir. Esse é meu deck do inglês, por exemplo. Nossa, minha tela tá meio suja. Essa é meu do inglês. E você vai ver aqui que ele tá. Você vai confiar em mim, que você não vai conseguir ver muito. Então, aqui ele está falando que eu tenho 16 flashcards para revisar. Então, se eu fizer uma rodada de 5 flashcards, eu vou ter que fazer pelo menos ali quase 3 rodadas. Então, você vai fazer quantas rodadas forem necessárias até você zerar aquilo que você tem que revisar no dia. E quando zerar, ele vai falar, não tem mais flashcards para estudar hoje. É esse ponto que você quer chegar. Claro? Agora, exemplos meus para que você consiga ver como que esses princípios são aplicados na prática. Muita atenção, ó. Eu coloquei exemplos em italiano, em alemão e em inglês. Talvez, se tiver, sei lá, uma pessoa muito fluente nesses idiomas, você vai perceber que, poderia ter escrito uma frase um pouquinho diferente. Eu não me importo com isso. Inclusive, vamos falar sobre hipercorreção desses flashcards. Para com isso. Você aprende e você vai se corrigindo ao longo do caminho. Hoje, quando eu pego os meus flashcards mais antigos, é muito fácil corrigir eles, porque eu estudei. Mas se eu ficasse parando para colocar no Google Tradutor cada frase que eu criava, imagine, eu ia dobrar, triplicar o tempo de criação desses flashcards. Então, eu pensei na frase, eu escrevo, pensei, escrevo, pensei, escrevo. É assim que eu faço. Não fico ali pensando numa frase ideal. Não. É pensa, escreve, pensa, escreve, pensa, escreve. É assim. Agora, para o italiano. Vamos fazer primeiro uma anatomia dos flashcards. Esse aqui é o flashcards deluxe. Aqui é a frente do flashcard. A primeira linha é sempre a frente. A segunda linha é o verso, tá? E você pode ver que tem um som no verso também. Então, você pode ver foto 1, foto 2, som 1, som 2. Aqui tá vazio. E aqui tem um som no verso. Então, aqui, o que eu tô aprendendo? Qual que é a palavra? Lactose. E eu escrevi aqui um leite sem lactose, porque é uma frase que eu falaria. Eu até, talvez eu pediria um leite sem lactose, alguma coisa assim, porque eu tenho intolerância à lactose. Eu tenho muito interesse nessa frase. Beleza. Então, você pode ver que essa frase aqui está em italiano. Aqui está a palavra em português, entre parênteses. Eu gosto de usar parênteses para você separar o que é o idioma que você gostaria de aprender e o que é o português. Fica muito mais fácil de visualizar e quando você estiver estudando mais rapidamente. E no verso, eu coloco a palavra. Observe essa palavra. Você não precisa nem saber italiano. Observe os princípios sendo aplicados. Aqui está o português, aqui está o italiano, no verso o italiano. Eu coloquei, como esse é um substantivo, eu coloquei o artigo, porque o italiano tem gênero, e eu coloquei a transcrição fonética para eu saber como pronunciar essa palavra. Mesmo com o áudio, eu recomendo ter transcrição fonética para as palavras que são difíceis para você. Simples assim. Outro exemplo do italiano. Aqui eu estou aprendendo um verbo, ajudar. Esse é o verbo, tá aqui em italiano. Então, eu estou falando, você me ajuda a mover essa mesa? E daí, no verso, o verbo. Simples assim. Então, é uma frase que faz sentido, é uma frase que eu falaria, é uma frase interessante, útil,
e que dá contexto à palavra ali. Já escreve direto no aplicativo? O Flashcards Deluxe permite que eu exporte e faça uma planilha do Excel. Ele mesmo cria essa planilha do Excel. Então, eu só abro a planilha, escrevo direto na planilha, salvo a planilha, coloco no meu aplicativo e tá tudo lá. Porque é muito mais fácil escrever no computador do que escrever ali no celular. Mas você não escreve num papel, num caderno, para daí colocar nos flashcards. Não, você vai escrever direto do jeito que o Anki ou Flashcards Deluxe pede. O Anki você faz direto no aplicativo, porque o Anki ele tem uma versão do computador. O Flashcards Deluxe não tem, mas você consegue usar o Excel. Você consegue exportar com uma planilha do Excel e usar o Excel, então eu não sinto falta, sinceramente. Agora, o alemão. Transcrição. Boa pergunta. Tá, essa não é uma aula de pronúncia, mas você pode pesquisar no Google sobre transcrição fonética. A transcrição fonética, ela vai mostrar exatamente como os sons devem ser falados. Porque, por exemplo, o inglês. A palavra do inglês, ela não significa, o que você vê ali no inglês não significa que você vai falar aquelas letras ou do jeito que você pensa. O inglês surpreende muito, às vezes é um jeito totalmente diferente, você não fala, tem várias palavras, letras silenciosas. A transcrição fonética, ela é exatamente a transcrição do som que deve ser falado, para você conseguir pronunciar aquilo. E daí você vai precisar estudar sobre transcrição fonética, enfim, tem toda uma questão. No CAIS, a gente tem um módulo sobre pronúncia, que eu explico exatamente como que você vai melhorar a sua pronúncia, que inclui a transcrição fonética, que é uma ferramenta fundamental para quem está estudando sozinho. E lá eu explico exatamente o que fazer, enfim, tem toda a técnica e a explicação lá, para você conseguir utilizar. Você pode simplesmente copiar e colar por enquanto, e você observar, você lê a transcrição fonética e ouvir o som, e daí com o tempo você vai aprendendo, mas lá no CAIS daí eu explico como fazer, tá? Aqui não tem tempo para isso. Eu preciso ter um monte de coisa ainda para falar. Bora. Alemão. Aqui eu tô aprendendo Forças Armadas. E daí eu posso falar Forças Armadas Alemã. É isso que eu escrevi. Só isso. Bem pequenininho. Não é uma frase completa, não é, as Forças Armadas alemãs, estão, é, está sendo aumentado, sei lá, uma frase inteira com verbo, com pronome, com objeto, não, eu coloco necessário. Nesse caso, é isso. Eu, inclusive, falaria é isso. Simples assim. Outro, aqui eu tô aprendendo fazer barra. Tava pensando como é que é em português. Fazer barra. E percebe que eu usei o inglês aqui. Então, aqui, ele consegue fazer 10 barras, um atrás do outro. É isso que eu expliquei. E esse também é um substantivo, que acontece no alemão. O alemão é uma língua com caso, com caso não, com gênero, tem caso também, mas é com gênero, tem 3 gêneros. E aqui eu coloquei, então, o artigo para mostrar qual que é o gênero. E algumas palavras também, o plural é um pouco diferente, ele tem alguma coisinha diferente. Nesse caso tem, que é o Züge. Então a gente fala o der Klimmzug und die Klimmzüge. Tem esse som do umlaut aqui. Para eu lembrar disso, não esquecer, eu coloco aqui também. Eu coloco o singular e o plural. Se o seu idioma muda, coloca também. Daí você vai precisar ver as especificações do seu idioma. Inglês. Aqui eu tô aprendendo brega, no sentido de, esse quarto de hotel é muito brega, eles colocam umas coisas muito antigas, nossa, é breguíssimo. Aqui, a palavra brega, e inclusive percebe que não é uma frase inteira, é o suficiente para dar contexto para a palavra. E daí, no verso, a palavra, e eu coloquei um detalhe, porque eu já estou avançada no inglês, então eu estou aprendendo detalhes de palavras específicas, especiais. Então, nesse caso, uma palavra informal. Como é que eu sei isso? Dicionário. No dicionário tem essas informações. Só isso. E o som somente da palavra no verso. Agora outro. Aqui é pancada. O inglês não tem
o artigo é um só, não tem gênero, então eu não preciso colocar the thumb. Eu não preciso colocar o thumb, né? Tem um P no final. Eu não preciso colocar esse the, porque no inglês não muda. Se eu sei que é um substantivo, vai ser um artigo só. Por isso que eu não coloco. Então, eu coloquei a frase, ele ouviu uma pancada vindo lá de cima, no sentido do segundo andar. Só isso. E aqui a transcrição fonética, porque o inglês surpreende. Então, aqui na transcrição fonética, eu sei qual que é o som do TH, e eu sei que esse P é pronunciável. Você tem que falar o P, não é um P mudo. Então, é thump, thump, thump. He heard a thump. Que eu sei pela transcrição fonética. E o áudio aqui atrás. Ok? Agora... uma crítica, então, aos flashcards. Flashcards resolvem tudo? Ele é a solução de todos os seus problemas com vocabulário? Não, obviamente que não. Não é assim. Mas os flashcards, eles vão estar dentro do seu sistema de estudo intencional para aumentar o seu vocabulário. Você vai aumentar o seu vocabulário de duas formas: estudo intencional e o estudo acidental. Acidental é quando você está lendo um livro e porque essa palavra se repetiu várias vezes no livro, você acabou memorizando. Você está ouvindo um áudio, você ouviu várias vezes, você acabou memorizando. Esse estudo acidental que ele acontece vivendo o idioma. Mas se você depender só do estudo acidental, você não vai aprender. Não vai, adulto não tem paciência, não tem tempo, não faz o suficiente para conseguir aprender tudo de forma acidental. Por isso que o estudo intencional, quando você senta a sua bunda na cadeira para aumentar o seu vocabulário, vai fazer com que você acelere muito os seus resultados. Então, os flashcards vão estar ali dentro. Porém, a gente precisa ter os dois, estudo intencional e o estudo acidental. E existem vários outros detalhezinhos também que os flashcards não vão resolver, que é a vida. Não existe sistema perfeito, por isso que a gente coloca outras coisas ali também para suportar esse sistema, tá bom? Inclusive, o CAIS, ele não é um curso de flashcards. Você vai virar um ninja dos flashcards, porque eles fazem parte do meu sistema de estudo e do sistema que eu entrego ali para você, mas não é tudo. Os flashcards não são tudo que eu ensino. Inclusive, aluno meu que só tá ali no flashcard, ó, tá perdendo muita coisa, muita coisa. Tem um monte de outras coisas, várias outras coisas que vocês precisam fazer para chegar na fluência, tá? Agora, eu quero fazer com vocês um jogo dos 7 erros nos flashcards e eu pedi lá no Instagram para vocês mandarem para mim os flashcards de vocês. Então eu quero ver se vocês estão afiados, inclusive prepara aí a sua mão dentro do chat, aqui dentro do chat, olha as coisas que eu falo, a sua mão no teclado, porque eu quero que você me fale os detalhes que poderiam ser melhorados nos flashcards, tá bom? Flashcard número 1. Esse flashcard é meu. Foi um dos primeiros flashcards que eu escrevi na minha vida. O que tem de errado nele? Inclusive, ó, aqui é a frente, aqui é o verso. Tempo. O que tem de errado? Primeira coisa, não tem contexto. Eu só taquei a palavra ali e não falei nada em relação ao contexto. Eu não escrevi em português. Mas tem um detalhe extremamente importante que faz com que esse flashcard seja muito ruim. Não é só o não ter português e não é só não ter contexto. Ninguém falou ainda. É útil. Aprender a falar poltrona oh, meu Deus, tapete é útil. Inclusive, falei hoje, tapete. Demora para produzir. Não. Ó, vamos falar sobre esse detalhe muito, muito, muito importante. O que faz esse flashcard ser ruim não é questão de não ter frase, não ter só ter imagem, não ter português, é o fato de que na frente do flashcard eu tenho justamente a palavra que eu quero lembrar. Eu não faço esforço nenhum para lembrar. Eu só leio o inglês. Eu não tenho esforço para lembrar. Eu não fico assim olhando a foto da poltrona e pensando como é que é poltrona em inglês, que seria daí muito melhor, infinitamente melhor, se tivesse invertido a poltrona e daí a foto da poltrona com a palavra em inglês. Não é muito bom ainda, né? A gente tem os outros detalhes, mas nessa ordem você melhora muito os flashcards.
Isso aqui é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. A gente precisa ter um esforço para relembrar as palavras, para tirar da cabeça. Senão você vai cair na ilusão da fluência. Porque é muito mais fácil você reconhecer que você estudou essa palavra, que você já leu essa palavra. Você fica, isso aqui é familiar. Essa sensação de familiaridade, ela nos ilude de que a gente já sabe aquilo. E a gente não sabe. Se eu precisasse falar isso, se eu precisasse escrever, eu não ia conseguir porque eu não treinei isso, ok? Atente-se a esse detalhe. Inclusive, se você não anotou isso, anota agora, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes em relação ao sucesso ou fracasso dos flashcards. É a ordem em que você coloca as informações. E eu demorei muito tempo para perceber isso, muito tempo mesmo. Eu acho que eu já tinha mais de 1000 flashcards, talvez bem mais do que isso, quando eu me atentei de que tá tudo errado, tá na ordem errada. E esse aqui? As fotos de vocês. Olha, eu coloquei 2 fotos aqui dessa palavra, desses flashcards aqui. Vamos pensar nesse primeiro aqui da bolsinha. Tem o seu, exatamente. Vamos pensar na bolsinha primeiro. Qual que é o problema dos flashcards da bolsinha? A gente não sabe a ordem que ela estudaria, se ela colocaria primeiro o alemão ou primeiro o português. Então, esse seria um erro gravíssimo também. Mas aqui a gente já consegue ver um erro que ela estava cometendo. Qual? Não tem frase, né? Nada de frase. Ela colocou palavra em português, palavra em alemão. Português, palavra em alemão. Só isso. Não colocou contexto. Exatamente. E daí fica muito difícil você pensar, por exemplo, nesse aufgeben, é o quê? Por alemão, às vezes, uma palavra, um verbo principalmente, pode significar tanta coisa. Depende do contexto. Esse aqui, ó, tem contexto. Né? Eu acho essa aqui é a frente do flashcard e esse aqui é o verso. Ó. Tá em lápis, mas está escrito isso depende do tempo. Ah, eu posso perguntar para você, será que a gente vai conseguir fazer e, sei lá, ter um piquenique lá no parque? Ah, vai depender do tempo. É isso que ela queria dizer. Que é esse verbo aqui, que é o verbinho. Eu não gosto desse verbo não, mas tudo bem. Então, qual que é o problema desse flashcard? Você já colocou o que você quer lembrar logo de cara. Não tem esforço também, sem esforço nenhum. Além disso, o outro detalhe aqui super importante, ela quer aprender o que aqui? Ela quer lembrar da frase inteira? Ela quer lembrar do verbo? Ela quer lembrar que nesse verbo se usa essa preposição? Qual que é a informação que ela quer lembrar? Não tá claro aqui. Talvez ela saiba, porque ela que fez, né? Então, que esse sistema esse negocinho vermelho ali significa alguma coisa, é o que ela quer lembrar, mas não sabemos. Tem que ficar muito claro o que você precisa memorizar ali. Próximo. E esse aqui? Tá aprendendo também alemão? Ó, essa é a frente do flashcard, esse é o verso. Tá aprendendo cadeira. E ela colocou. Essa é uma palavra interessante para você colocar o singular e o plural, porque ele tem uma leve mudança no plural. E a pessoa desistiu do português. Não tem português. Cadê o português? Né? Não tem esforço para conseguir lembrar da palavra em alemão. Então, ela vai olhar essa palavra e ela vai sentir uma familiaridade de que ela estudou, ela escolheu essa palavra, vai ter uma sensação de que ela aprendeu, mas não aprendeu, não tem esforço para lembrar. Exatamente. E não tem contexto nenhum, né? Nada de contexto. Essa palavra só colocou ali. Tá faltando. E essa aqui? São de 2 pessoas diferentes, mas foi um jeito bem parecido de criar, então eu coloquei junto para a gente analisar. Então, ó, na frente está a palavra engavetamento, e no verso ela colocou a frase em inglês e a palavra, eu acredito que essa aqui é a palavra, né, que ela quer aprender, ela colocou em caps lock. Então, aqui tá certo. Esse flashcard, ele provavelmente funciona porque ela tem um esforço, se ela está estudando dessa forma, né? Tem um esforço para lembrar, porém,
essa frase deveria estar na frente e não no verso. Justamente porque a frase aqui em inglês vai te ajudar a lembrar qual é a palavra adequada para esse contexto do engavetamento. Perfeito. E daí ela colocou também o som só no verso, perfeito. Porém, como aqui no verso tem uma frase inteira, esse som aqui tá falando tudo. E pense que você tá tentando revisar 5.000 palavras. E você tem que ouvir um áudio de uma frase inteira em cada uma dessas palavras. Vai ser muito cansativo. Por isso que esse é o motivo de que eu não repito o contexto no verso, que é para não ter um áudio com a palavra, com a frase inteira. Eu tenho o áudio só com a palavra que eu não sei. Ah, um detalhe muito importante. Não sei se vocês pegaram isso, mas, ó, é muito importante. Presta atenção, olha para mim. Essa frase aqui, ó, sabe essa frase que você escreve? Lembra que você tem que criar os flashcards? Isso aqui é muito importante. Essa frase, ela precisa ser de palavras conhecidas para você. Você não pode ter 2, 3, 4 problemas no seu flashcard. Então, cada flashcard tem que ter um problema só, que é aquele que você gostaria de memorizar. Essas palavras aqui, ó, todas elas têm que ser conhecidas para você. Aqui, ó, todas elas têm que ser conhecidas para você. Ah, Ju, eu vi um exemplo e eu não sei 3 palavras, então você não vai usar aquela frase do exemplo. Ah, eu peguei uma frase do livro e eu não sei 2 palavras mais a palavra que eu quero aprender. Você não vai usar essa palavra, você não vai usar essa frase, você vai mudar a frase para que as palavras ali sejam só conhecidas por você. Por isso que você que tem que escrever os seus flashcards. Porque se você pega flashcard online, a pessoa escreveu a frase, às vezes ela colocou isso aqui, ó. Imagine que eu dei os meus flashcards para você. Tá aqui, ó, os meus para você. É inútil, justamente porque às vezes em um flashcard vai ter 2, 3 problemas, porque eu sei aquelas palavras, mas talvez você não saiba ainda. Percebe? Então, esse é um outro grande argumento, e eu tinha esquecido de colocar lá, que bom que eu lembrei, porque isso aqui é muito importante. Então, aqui tá quase bom, só colocar aqui na frente. Eu recomendo colocar esse português em parênteses também para facilitar. Esse aqui é bem parecido, mas tem um detalhe diferente. Conseguem ver o detalhe diferente? E que eu mudaria? O que vocês acham que é? Perfeito. Ela colocou vários significados. Então, ela quer lembrar entulhar, amontoar, congestionamento. Pô, existe um significado, se a gente pensar no por trás, existe um significado por trás disso, quer dizer mais ou menos assim a mesma coisa, que é tipo coisas amontoadas assim, um em cima do outro, é isso que significa. Porém, são palavras diferentes em português. Perfeito, aprendeu isso na aula do vocabulário blindado, exatamente. Você escolhe um significado. Qual é o significado mais adequado para o contexto que eu coloquei ali? Ah, nessa frase aqui, talvez eu estou falando que a minha garagem está entulhada de caixas e sacolas. Congestionada de caixas e sacolas, sou errado, né? Então eu colocaria entulhada de caixas e sacolas. Tá? Então é um só, um português. Um. Eu sei que você vai querer. Ah, mas isso aqui você vai querer. Eu já vi aluno meu. Aluno colocando assim, entre parênteses em português, entulhar, amontoar, coloca tipo uns 2, 3, 4 significados. Não seja indecida assim. É um significado, tá bom? Isso é uma regra. É um significado só. Próximo. Aqui ela está aprendendo a palavra proximidade no verso em alemão. Ela colocou, eu acho que ela colocou categoria aqui. Eu não sei que aplicativo é esse, eu acho que até perguntei, mas eu esqueci. Se a pessoa estiver aqui, pode falar qual aplicativo que é. Não sei se é o Wank, não parece o Wank. Quizlet, talvez. Sei lá, enfim. Mas é o Wank. Ah, muito obrigada. Faz muito tempo que ela não usa o Wank. Então, o que falta aqui? Tem uma frase em Dianea, tem uma frase, mas podia estar um pouquinho melhor, tipo o que na proximidade? O que, né? A gente poderia colocar um pouquinho mais. Mas a questão do na frente a palavra em português, no verso em alemão,
tá correto. Só falta uma frase para ficar melhor. E essa aqui, ó, ela tá tentando aprender um verbo, tentando aprender a conjugação de um verbo. Agora, olha, pegadinha. Olha bem esse flashcard e procure o erro. Não é falta de frase. Poderia ter, mas não é a falta de frase. Você pode criar flashcard assim. Eu ensino isso em relação ao deck de gramática, quando a gente fala sobre usar flashcards para gramática. Ela criou um flashcard de gramática aqui. Talvez sem saber, mas ela fez. Alguma ideia? Sem ideias. Eu fiz um igual. Ó, qual que é o problema desse flashcard? Percebe que você precisa lembrar de muita coisa no flashcard só? E se você fez esse flashcard, provavelmente a conjugação é difícil para você. Senão você nem faria esse flashcard. Você já ia, é um verbo regular, então eu já sei conjugar. Mas se você criou, você tem problema com essa palavra, você não ia lembrar desse monte de palavra. Tanto que, por exemplo, hoje, no italiano, que é a língua que eu menos sei, então eu mais crio flashcards em relação à conjugação, eu crio um flashcard por pronome. Então, no italiano é igual ao português, muda o eu, você, nós, vós, eles, cada um tem a sua conjugação. Então, por exemplo, um verbo irregular, que cada um é de um jeito, eu coloco um pronome por flashcard. É um problema por flashcard. Aqui ela tem 4 problemas. Não vai lembrar. E esse flashcard vai ser muito doído para lembrar. E provavelmente não estava funcionando, né? Exatamente, ó. Ela coloca, a Natália falou que ela coloca os verbos no passado ainda. Então, não só no presente como no passado. Então, daí você vai separar. Se você precisa colocar presente e passado, porque você tem dificuldade com o presente, ou é um verbo irregular que vai mudar muito, você coloca separado, tá? Você vai criando vários flashcards. Paciência. Mas o deck de gramática ele é mais fácil de revisar do que o de vocabulário. Agora, e esse aqui? Vamos pensar primeiro no flashcard do livro ali, na imagem do livro. Nossa, que confuso. Aham, eu tive essa sensação também. Eu fiquei, mas tá difícil esse flashcard. Primeiro, a ordem tá errada. O agrupar algo, ele tá no verso. A gente deveria colocar agrupar algo na frente, né? Para você tentar lembrar como que é agrupar algo em inglês, e daí você coloca a palavra apropriada no verso. Mas percebe que só falar agrupar algo não diz nada, né? Inclusive para o seu cérebro, isso aqui é uma bagunça, não significa nada para o seu cérebro. Contexto. Você tem que pensar assim, no contexto agrupar, como que é usado agrupar em inglês? Agrupar livro? Agrupar um monte de sacola? Agrupar pessoas? Posso usar para pessoa? Qual que é o contexto que eu quero aprender? Aí você coloca ali o contexto e você pode colocar essa informação de verbo, pode pôr, não tem problema, mas olha esse aqui, ó. Sounds like. O que é isso? Eu sei o que você fez. Você fez a sua versão de transcrição fonética. Não é para fazer isso. Inclusive, se você está nessa fase de colocar isso aqui, ó, joga isso no lixo, usa a real transcrição fonética. E daí você não precisa escrever sounds like, porque daí são coisas a mais que você tem que ler. Joga esse sounds like fora, coloca o verbo em inglês e daí entre parênteses a transcrição fonética. Por que entre parênteses? Porque o Flashcards Deluxe, ele vai criar um áudio, mas daí ele vai ignorar o que está entre parênteses. Então, às vezes, eu quero colocar, esse é um verbo informal, é um verbo, é um xingamento. E daí o áudio não vai falar isso, ele vai falar só o que está fora dos parênteses, tá?
Não entendo nada de transcrição fonética. Você coloca, mesmo assim, você coloca o que está no dicionário, Ctrl+C, Ctrl+V. Você está aprendendo inglês, daí você vai ter duas transcrições fonéticas da Inglaterra e dos Estados Unidos, coloca do inglês que você está aprendendo, e daí você vai colocar no Google transcrição fonética em inglês, como aprender. É estudar, enfim. Ou entra no CAIS, que lá eu te ensino. Daí tem os caminhos, mas tem no Google, tem no YouTube ensinando como é que você vai fazer. É tempo. O que que você precisa fazer? Ler aquela letrinha estranha, aquele símbolo. Qual é o som que aquele símbolo representa? Tá? Mas é um tempinho ali e você já domina. Não é difícil não, tá? É só um bloqueio, porque às vezes a gente vê símbolos diferentes e a gente fica bloqueado. Não se bloqueie. Coloca, faz Ctrl+C, Ctrl+V do dicionário e começa a ouvir e ler aquilo. Tá? Não é uma aula de transcrição fonética, eu vou pensar se eu vou fazer uma aula disso. Vou pensar. Que eu quero falar sobre outros assuntos antes. O segundo aqui, ó, ele tem contexto, mas eu achei esse contexto bem mequetrefe, assim, bem preguiçoso. Que eles estão saltitantes, né? Hum, não. E, ó, o sounds like também não precisa, né? Porque o they were, se você colocou aqui, deveria ser algo conhecido para você. Então, não vai colocar a transcrição fonética da frase, você vai colocar a transcrição fonética da palavra que você não sabe, tá? Então, aqui você vai lá no dicionário, você vai pegar exatamente essa palavra e fazer Ctrl+C, Ctrl+V da transcrição do dicionário. E vai parar de usar esse negócio aqui. Confia em mim. E esse aqui? Esse aqui é meu. Primeiro que não tem nada no verso. Eu só joguei na frente do flashcard. Parece, eu tava fazendo um caderno ali, de qualquer jeito. Tem um igual. Aqui é para aprender o caso no alemão, o acusativo, e o caso ele vai mudar os artigos, enfim. Para quem não aprende alemão, só aceita essa informação. A gente tem que memorizar esse negócio aqui. E daí, o que a gente faz? Isso é absurdo. O que você vai fazer? Você não vai fazer isso. Esse aqui seria um flashcard de gramática, mas os flashcards de gramática, eles seguem os mesmos princípios. É um problema por flashcard, é você coloca o que você quer lembrar na frente, o que você quer lembrar no verso, então em português, e daí no verso, ou você faz uma pergunta, daí tem que a questão de gramática, que daí é outra rolê. Enfim, segue os mesmos princípios. O que que eu tô violando aqui? Eu tô acumulando informação em um flashcard só, eu não coloquei nada no verso. Eu poderia colocar assim, qual é o artigo masculino do acusativo? E daí no verso a resposta. O artigo feminino no acusativo. O artigo neutro no acusativo. Poderia ser. Mas desse jeito aí não funciona. Inclusive não funcionou. Estamos chegando ao fim. E esse aqui? Eu escrevi no pretérito. Nem sei por que eu escrevi no pretérito. Não estava muito bem das ideias. E daí você se pergunta, o que que eu quero aprender nesse flashcard? Nem eu sei. Eu acho, na verdade eu sei, porque pela foto eu lembro desse flashcard, não era decorar a frase, inclusive uma frase que nem faz sentido decorar, que é eu e meu amigo começamos a falar ao mesmo tempo. Não precisa decorar essa frase, não. Eu queria lembrar da palavra gleichzeitig, que é ao mesmo tempo. E era para isso. Inclusive, aquela imagem ali, inútil, não ajuda em nada. Ou seja, uma confusão danada. O que que eu poderia ter feito? Eu posso até deixar essa frase aí. E daí eu deixo ali onde está escrito gleichzeitig, eu tiro e coloco em alemão, em português ou em inglês, e coloco só essa palavra no verso. Daí sim. Mas esse negócio aqui não. E inclusive não funcionou. E esse aqui? Aqui eu tô aprendendo sujo e limpo.
Daí você se pergunta, eu quero aprender o quê? É sujo ou é limpo? Eu coloquei os dois nesses flashcards. Fica difícil assim. Então, ou é sujo ou é limpo. Então, se eu quero aprender as duas informações, são dois flashcards diferentes, e não desse jeito aqui. Inclusive, eu não usei, eu fui inimiga do português aqui, não tem nada de português. Eu deveria ter colocado aqui a tradução, enfim. Eu ainda estava na ideia de que, não pode usar tradução para aprender idiomas. Aqui eu estava aprendendo dormir no sentido de do momento, adormecer. Adormecer. Também. Fui inimiga do português, não tem nada de português. Daí fica difícil. Eu já dei a informação que eu quero lembrar. Não vai dar certo nunca. Ficou claro? Dúvidas? Falam mesmo para aprender os adjetivos em pares. Você pode aprender em pares, mas em flashcards diferentes, não juntos no mesmo flashcard. Você pode aprender, contanto que eles não sejam parecidos, assim, escritos da mesma forma, ou bem parecido, que daí vai causar interferência. Se causar interferência, daí é melhor aprender um, daí depois você aprende o outro, daí você aprende que um é o contrário do outro. Tá, a imagem eu uso sozinha, ou eu coloco a frase do contexto e a imagem para lembrar. Imagem você vai usar de forma pontual quando a imagem for necessária. Porque dependendo da informação que você quer aprender, às vezes, em português, a gente tem uma palavra para toda aquela categoria. Mas às vezes o idioma que você está aprendendo tem várias palavras para os tipos dentro da categoria. Por exemplo, aconteceu um exemplo no alemão. Eu estava aprendendo a palavra salto em alemão. Em português é salto, salto alto, salto baixo. É isso, basicamente. Falou salto, a gente precisa daí ver o salto para ver o tipo do salto que é. No alemão tem uma palavra específica para aquele salto que ele tem a ponta fechada, enfim, tem um jeitinho específico. Eu não sei se tem um nome para isso em português. Chamo de salto. E daí, nesse caso, como não tem uma palavra em português, a tradução não tem uma palavra para aquilo. Eu coloquei uma foto para ficar bem claro aquilo. Ou quando a foto tem alguma saliência, uma foto engraçada, uma foto cômica, uma foto que causa alguma emoção, ela também vai ajudar. Mas se você colocar flashcards, imagens em todos os flashcards, você vai aumentar muito o tempo de estudo e daí vai se lascar. E não precisa, inclusive. Fazendo tudo bonitinho, você não precisa de imagem para tudo. Talvez você vai precisar de uma ou duas imagens por vez que você senta para estudar os seus flashcards, tá? Então pode economizar isso. Sim, exatamente. É muito melhor você ter flashcards simples do que flashcards complexos. Você vai se desgastar à toa, porque ali não é lugar de complexidade. A gente vai deixar complexo a nossa fala, a nossa escrita. É aí, não é no momento em que a gente está tentando aprender palavras novas. A gente vai tentar ler coisas complexas, enfim, é o contato com o idioma, e não durante o estudo intencional. Boa pergunta. Ó, estou louca para pôr tudo em prática. Posso começar colocando 20 ou mais, 20 mais ou menos? 20 não é muito, não, pode pôr. Qual que é o limite, então, dessa criação de flashcards? Não tem limite, só que eu só toma cuidado, porque às vezes você tem uma personalidade muito obsessiva, eu sou assim, daí daí eu quero fazer sem flashcards. Mas, quando você cria sem flashcards, você também tem que estudar e revisar sem flashcards no dia seguinte ou naquele dia. Então, às vezes, você vai ficar só criando, 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 criando e acumulando flashcards que você não estuda. Cuidado com isso. Você precisa encontrar ali um número que você aguente criar e depois revisar. Se você fica muito empolgado em criar, daí você vai começar a ter montanha para estudar, e daí você vai acumular um monte de coisa, esquecer esses flashcards, e daí você vai ficar, putz, eu fiz o esforço e esqueci tudo. Então, só encontre um balanço. Você pode começar com menos, vai aumentando, vai sentindo como é que é. Eu conheço pessoas que fazem muito mais do que isso,
Alunos experientes do CAIS podem fazer mais do que isso, principalmente se você tem mais tempo. Você pode fazer 20, 25, 30, 35, 40. Se você está muito louco, muito, eu quero, meu Deus, eu tenho muito tempo, eu estou vivendo, respirando para o idioma, 50 palavras. Eu não faço tudo isso, será que eu faço? Não, acho que não. Juntando todos os idiomas, hoje, juntando tudo, eu devo fazer 35 no máximo, separando 35 no total, né? Não para cada idioma. Tenho poucos, mas o que eu tenho é quase uma folha de informação. Então, ó, você vai pegar esses flashcards e falar muito obrigada, mas vocês são inúteis, joga fora, e daí você pega aquelas informações e começa a criar flashcards derivados deles a partir das regras que você aprendeu hoje, tá? Eu entendo porque eu já fiz isso também. Eu colocava, tipo, sei lá, às vezes eu queria aprender uma palavra e eu colocava uma frase, 3 frases juntas, para uma palavra só. Imagina, eu estava escrevendo uma redação ali nos flashcards. Exatamente. Não tem um dó de jogar o flashcard que está totalmente fora da regra fora. Porque ele não funciona, ele é inútil. Eu joguei 2.000 fora. Exatamente. Então, se você quer se aprofundar nessa questão dos flashcards, para que você tenha um sistema para aumentar vocabulário, aumentar gramática, pronúncia e todas essas questões, entra no CAIS, tá? No CAIS é onde eu te ensino como que faz isso. Onde é que está o link do CAIS? A minha equipe pode mandar no chat, mas lá no meu perfil, o link que está ali no meu perfil é o link do CAIS, tá? Daí você consegue encontrar facilmente. Ah, Ju, o CAIS é muito caro, eu não consigo agora, preciso me organizar, me planejar, né? É um investimento. O CAIS não fecha, você pode entrar hoje, pode entrar mês que vem. Claro que mês que vem você tem um mês a menos de estudo, né? Paciência, a vida é assim. Mas você pode, eu quero alguma coisa, tem alguma outra coisa? Tem, que é a imersão do vocabulário blindado. Lá é focado no vocabulário, e lá eu vou te ensinar, então, as 4 condições de ouro para um vocabulário inesquecível. O que eu te ensino lá no vocabulário blindado, junto com essa aula aqui, ó, perfeito, uma coisa na outra. O link do vocabulário blindado, vou mandar no grupo também. Ou, para quem tá vendo a gravação, deve estar aqui embaixo, tá? Ju, não achei esse link, me pede. Manda lá no direct que eu te mando, rapidinho. Alguma dica para flashcard de gramática? Ó, já tá começando a ser específico, até essa aí tá esperta. Alguma dica para flashcard de gramática em que verbos mudam de lugar? Tenho escrito a frase toda no verso, mas depois dessa aula acho que faço errado. Esses são os detalhes que você não vai usar o flashcard para estudar. Quando eu ensino gramática, eu ensino a técnica 4P. Os flashcards vão entrar no passo 2, mas para a gramática, né, são 4. Então, a gente vai colocar aqui os flashcards, se fizerem sentido, se for algo que você precisa memorizar. Porque quando a gente está falando de verbos que mudam de lugar, você não tem que lembrar que o verbo muda de lugar. É uma regra intrínseca do alemão, na verdade. Qual que é a informação que você tem que memorizar? Talvez o que você tem que memorizar é quando tem essa palavra do alemão, a gente precisa inverter a posição do verbo. Então, é algo especial dessa palavra. Daí sim, você vai ter que colocar essa palavra dentro dos flashcards e fazer o que eu ensino lá no CAIS. Mas essa informação específica, na verdade, você precisa fazer o passo 1, que é estudar. E daí isso a gente sabe muito bem. A gente lê livro, a gente faz videoaula, a gente faz anotação no caderno, tenta fazer isso de forma ativa e não ser um aluno passivo. Cria suas próprias frases, que daí é o passo 3 da técnica 4P. Tá? Então, nem tudo. Lembra que eu falei que os flashcards não são a resposta para tudo? O CAIS não é um curso de flashcards, senão ele se chamaria, sei lá, flashcards fluentes, sei lá, um negócio assim. Não é, porque eles fazem parte do sistema, mas ele não resolve tudo. Esse é um caso clássico de que não vai resolver. Você precisa fazer outras coisas, tá? Você vai usar os flashcards de forma pontual. Por exemplo, essa conjugação aqui, ela é irregular, eu sempre esqueço. Ou essa é uma conjugação regular, mas eu sempre esqueço também. Então, esse tipo de coisa pontual. Agora, as regras que fazem a base do idioma, tipo essa, você não vai colocar uma frase inteira.
Você tem que daí colocar estudo e muita prática de fala, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Mais alguma dúvida? Inclusive, eu tenho uma live da técnica 4P lá no meu perfil, tá? Acho que dúvidas respondidas. Eu vou propor, então, um desafio para vocês que chegaram até o final e também para você da gravação. Vamos ver, da gravação não sei, mas estou falando agora pro online. Vou, então, desafiá-las para que vocês consigam usar essa regra, todas essas coisas, esses princípios que vocês aprenderam aqui e colocar em prática. Pode pegar os seus flashcards ali, aquelas coisas que vocês criaram, vocês, esse negocinho aqui, essa porcaria aqui, corrija essa porcaria aqui, e daí manda para mim. Tira uma foto, pode ser você não vai colocar um papel que eu vou sem papel. Você vai colocar ali no aplicativo, enfim, e tira um print para mim, para você ganhar estrelinha, e eu vou compartilhar lá no Instagram também para que a gente tenha outros exemplos de reais de pessoas colocando essas técnicas, tá? Topa um desafio? Então, colocar em prática, inclusive eu vou corrigir. Eu vou colocar ali nos meus stories e vou corrigir, claro, sem o seu nome, daí para que você consiga aproveitar essa oportunidade, tá? Então, façam hoje, nos próximos dias. Eu vou pedir, eu acho que eu vou amanhã. Vamos colocar uma data. Amanhã, hoje é sexta, amanhã, eu tô doida. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã eu vou colocar ali. Para quem viu a aula, mande os seus flashcards corrigidos, que agora eu vou corrigir. Amanhã eu vou fazer isso. Então, hoje você tem o resto do tempo aí para você revisar essa aula. E daí, amanhã você manda para mim, beleza? Ó, tem um gatinho aqui. Não sei se deu para ouvir, mas tem um gatinho aqui. Então, tá bom. Quer dar oi, gato? Vem aqui. Você tem fãs, gato. Venha dar oi. Pronto. A cara dele. Neguitinho. Então, ele quer comer. Então, beijo para vocês. Apliquem os ensinamentos para que vocês consigam chegar na fluência, beleza? E compartilha também o meu perfil para as pessoas que você gostaria que chegassem na fluência junto com você. Compartilhe conhecimento, não só meme, tá? Compartilhe para ajudar a galera também.